nossa mesa Desafios das Políticas Públicas de Educação e Formação Artística e Cultural. A ideia é que a gente consiga aqui ter um panorama mais geral dos desafios para a implementação de uma política de Estado. Então, eu queria convidar os nossos amigos, parceiros, pessoas que têm se dedicado na gestão cultural e no debate das políticas públicas de cultura a fazer esse recorte da formação. Então, eu queria aqui convidar para estar com a gente aqui nesse momento o professor Albino Rubim, que é hoje da UFBA, mas já foi secretário de Educação da Bahia, de Cultura da Bahia. Uma pessoa-chave aqui para a construção do nosso pensamento. Vamos lá. Danilo, que esteve aqui de manhã, que é o nosso secretário de Educação de Palmas, que vai nos falar um pouco também da experiência e do trabalho que ele realiza como gestor, implementando uma política integrada de cultura e educação. O Marcos Cordioli, que é superintendente da Fundação Cultural de Curitiba, que é a secretaria, é o secretário, né, de Cultura de Curitiba, que também nosso parceiro, também aqui nos ajudando a construir essa política. Viria a Adriana Vesca, mas no lugar da Adriana Vesca, representando a organização, a UEI, a Thelma Teixeira, que também vai compor aqui a mesa, para que a gente possa construir aqui esse panorama. E aí a ideia é que a gente perpasse a gestão pública, mas também um desafio mais conceitual do que é construir essa política. Então, vamos sentando. Quem quer dar o salto? Quer começar, Albino? Sabe? Então, eu vou começar com o Albino e depois a gente aqui vai passando para cada um, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu roteirinho. Tá. Tem gente que tem material para apresentação. Então, quem é que está aqui da equipe que pode agitar isso? Tá? Tá bom, querido. Pode ser? Vamos lá? Pode ir? Pode. Boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Ministério e da Cefac de estar aqui nessa mesa. Eu acho extremamente importante que o campo da cultura se debruce sobre a questão da formação. Quando eu fui secretário de Cultura lá da Bahia, nós fizemos pelo menos duas conferências estaduais, e entre os temas mais solicitados, mais demandados pela comunidade cultural na Bahia, era exatamente o tema da formação. E isso levou a Secretaria a ter uma série de atividades e atitudes em relação à questão da formação. Mas eu não vou falar sobre a experiência da Bahia, eu queria falar sobre um pouco dos desafios que foram... o título da mesa é esse, né? Então, eu pensei em dois níveis de desafios, né? Primeiro, desafio mais no plano político, num plano mais geral, de relação entre a cultura e a educação. E depois, especificamente, os desafios para uma política específica de formação na área de cultura e na área de artes. Por que eu quero começar pela discussão da relação entre cultura e educação? Porque eu acho que nós só faremos um bom programa de formação na área de cultura e na área de artes, se nós fizermos isso combinado e articulado com o campo da educação. Então, é fundamental e eu sei que Ruana, por exemplo, ela hoje é secretária de formação, mas ela veio exatamente dessa trajetória de construir dentro do Ministério da Cultura essa ponte com a educação. Não é simples constituir uma ponte com a educação, então eu queria começar um pouco por aí. Primeiro, porque nós temos um esquecimento. O esquecimento é não lembrar que a educação é, antes de tudo, transmissão de cultura.
parece que são dois campos distintos, quando, na verdade, a educação, fundamentalmente, quando nós falamos de educação, educação é transmissão de cultura, né? Então, esse esquecimento é um esquecimento dramático. E esse esquecimento, ele, claro, tem uma razão histórica, tem desdobramentos na história. E esse esquecimento se dá porque, na verdade, a educação ela foi esquecendo determinadas áreas culturais, né, as áreas mais ligadas às artes, mais ligadas às culturas populares. Ela foi se tornando uma educação, no Brasil e no mundo, cada vez mais dita científica, e ela esqueceu, inclusive, os fundamentos culturais da ciência, porque a ciência tem fundamentos culturais, a ciência não é uma coisa solta, não é uma coisa descolada da cultura. Então, esse primeiro esquecimento é dramático. Então, nós temos que lembrar, inclusive aos nossos colegas de educação, sempre esse vínculo entre cultura e educação, certo? Então, esse é um primeiro problema. O outro problema, eu diria, que tem a ver com as dimensões do campo da cultura e mais especificamente do Ministério da Cultura, da área institucional da cultura no país, ou das secretarias estaduais, ou das secretarias municipais, e o correspondente às secretarias municipais, estaduais e ao Ministério da Educação. Aqui nós temos um descompasso gigantesco, um pouco assim, a formiga e o elefante. Então, os descompassos de escala são gigantescos, os descompassos de poderes, de recursos, os descompassos de formalidades são grandes, né? O campo da cultura é um campo muito mais informal, às vezes demasiadamente informal. O campo da educação é um campo extremamente formalizado, às vezes excessivamente formalizado. Então, nós temos discrepâncias muito grandes entre esses dois campos, o que dificulta tremendamente essa cooperação e essa articulação. Eu acho que isso tem que estar sempre na nossa cabeça, essa diversidade, essa desigualdade, e nós temos que trabalhar com isso, certo? Aí não interessa muito, às vezes, que é o ministro da Educação, que é o ministro da Cultura. Isso é dado para além dos ministros de plantão, né? Isso é dado pelas organizações institucionais. Quer dizer, existem rotinas, dinâmicas instituídas no campo da educação, absolutamente fortes, duras, né, de serem rompidas, de serem modificadas, né? E nós, às vezes, temos no campo da cultura, ao contrário disso, uma deficiência de rotinas, uma deficiência de algumas estruturas, de alguma institucionalidade, né? Uma outra coisa que também dificulta esses contatos é a fragilidade das políticas, e particularmente das políticas em comum. Eu lembro que no início do Ministério Gil, uma vez nós tivemos com várias pessoas das universidades, nós tivemos audiência com o Gil para rearticular essa ponte entre cultura e as universidades. E nessa conversa foi dito para a gente que o Ministério da Educação, naquele momento, o Ministério da Cultura, praticamente não tinham nenhum tipo de... se contava de dedos, na verdade, os convênios, as cooperações que estavam existindo entre os dois ministérios. Obviamente que hoje o quadro já não é esse, né? Nós temos alguns programas que eu diria são programas ainda embrionários, mas exitosos, como Mais Cultura nas universidades, Mais Cultura nas escolas, mas certamente esses programas, por mais importantes que eles sejam, eles são passos iniciais. Eles são passos iniciais para uma política muito mais consistente, muito mais permanente, muito mais longa, muito mais discutida por nós da cultura e pelas pessoas da educação. E muitas vezes esses contatos, eles não são contatos que se realizam apenas no plano dos dirigentes. Às vezes até no plano dos dirigentes existem conversas, né? Conversa entre o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, entre dirigentes daqui, secretários de uns, secretários de outros, mas é preciso que essas conversas, elas perpassem todo o Ministério, perpassem o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, para que a gente possa ter, na verdade, cooperação em planos os mais distintos, quer dizer, desde o plano mais geral do ministro até o plano de uma sala de aula, de uma boa cooperação em uma escola, né? Então, isso é fundamental. E é fundamental essa articulação, porque quando nós pensamos em programas de formação, é claro que, por mais que o Ministério da Cultura possa fazer e deve fazer
do plano de formação, ele não vai substituir nunca, na verdade, toda uma estrutura, e nem deve substituir uma estrutura que já está montada, que já existe, e que é a estrutura do Ministério da Educação, que tem desde escolas de início, de formação inicial, até universidades, né? E as universidades mais qualificadas do Brasil, felizmente, são universidades públicas. Quer dizer, nós temos de ter um trabalho muito grande de sensibilizar e de articular e trabalhar com o Ministério, como eu digo, desde as instâncias mais altas até as instâncias de baixo, para que a gente possa efetivamente cooperar. Eu só acredito num programa de formação consistente, robusto, como é necessário para o campo da cultura, se nós conseguirmos realmente fazer essa articulação com o campo da educação. Eu queria dizer uma outra coisa, antes de entrar nos aspectos específicos da política de formação. Nós, às vezes, nesses encontros que nós fazemos uma espécie de um fla-flu, assim, tipo, o pessoal da cultura é um pessoal aberto, o pessoal da cultura tem coisas interessantes, o pessoal da cultura faria uma formação ótima, o pessoal da educação é duro, o pessoal da educação não consegue ser aberto. Eu acho que, se a gente pensar dessa maneira, nós não vamos a muito lugar, né? Porque eu acho que não se trata disso, não existe uma cultura maravilhosa no país, nem nós somos um campo maravilhoso, e o campo da educação é o campo que não é legal, não é por aí. Eu acho que existem no campo da cultura experiências extremamente inovadoras, extremamente positivas, inclusive na área de educação e de formação, como existem experiências traumáticas, experiências muito frágeis, muito ruins. E a gente tem de encarar isso, quer dizer, não há, como qualquer coisa humana, existem coisas boas e coisas ruins. O humano é assim, né? O humano não é o maravilhoso, o humano é as suas contradições, os seus antagonismos. Nós lutamos sempre para que prevaleça o maravilhoso, mas não é assim. Então, esse campo, o nosso campo da cultura, não é um campo maravilhoso, ele é um campo que tem muitas deficiências e muitas dificuldades, e tem coisas maravilhosas também, obviamente. E também é assim no campo da educação. No campo da educação existem experiências muito interessantes, inclusive na área de formação, inclusive na área de formação cultural, inclusive na área de uma conexão entre educação e cultura. O que nós temos de fazer, a nossa política e nossos aliados não são automaticamente todos os da cultura, porque senão a gente estaria supondo que o campo da cultura é todo homogêneo, que é todo positivo e que só tem experiências. Não, a nossa relação deve ser a relação daqueles que querem mudar, daqueles que estão empenhados em mudar, em inovar, em buscar coisas novas, novas experiências, que têm abertura para isso, que têm abertura, portanto, para a mudança, para um mundo diferente do mundo que nós vivemos, do mundo mais qualificado, muito mais melhor, mais... um mundo menos desigual, né? Esse é buscar os aliados disso no campo da educação, né? E buscar as experiências no campo da educação com as quais nós possamos dialogar, mas dialogar muito, né? E aprender com eles e eles aprenderem com a gente, né? Eu acho que é esse espírito que é o espírito que deve nos fazer ter uma relação com a educação, não? E não o espírito do fla-flu, não o espírito assim da defesa corporativa da cultura, como se a cultura tivesse acima de qualquer coisa, tivesse uma afeição sempre maravilhosa, porque nós sabemos que não é bem assim. Dito isso, eu queria, na verdade, assim, quais são, especificamente, os desafios. Esses são desafios institucionais, e que não são pequenos, são gigantes, são imensos, e que, se a gente não cuidar deles, não souber enfrentar eles, no Ministério, mas na Secretaria Municipal de Cultura, lá no trabalho que se faz entre cultura e educação em uma determinada escola, isso a gente enfrenta em cada local em níveis absolutamente distintos, né? Mas isso a gente tem que enfrentar bem, tem de buscar aliados, tem de ter uma relação muito interessante com aqueles que querem mudar também no campo da educação, porque existem os que não querem mudar no campo da educação, existem os que não querem mudar no campo da cultura, né? Eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui, certo? Por exemplo, nós temos uma política de financiamento no país que é trágica, né? Quer dizer, financiar a cultura a partir de lei de incentivo predominantemente, como é no Brasil, quer dizer, 1,8 bilhões são leis de incentivo e 100 ou 200 milhões são Fundo Nacional de Cultura. Então, esse sistema de financiamento é trágico para a cultura. E tem muita gente que não quer mudar esse sistema de financiamento.
muita gente no campo da cultura quer continuar dessa maneira. A gente sabe disso, né? Eu não estou dizendo que é para acabar com as leis de incentivo, estou dizendo que as leis de incentivo têm de ter outra inserção dentro de uma política geral de financiamento, que tem de ser muito mais ampla, muito mais com instrumentos mais diversos, mas certamente nós temos que avançar nisso. E muita gente do campo da cultura não quer avançar nisso, né? Só para dar um exemplo que me veio à cabeça agora. Mas falando especificamente daquelas... o que é necessário, na verdade, para nós do campo da cultura, propormos um grande programa, um grande sistema na área de formação cultural. Então, acho que nós temos que ter alguns requisitos. Primeiro requisito, que esse sistema de formação seja um sistema que seja coerente com aquilo que Gil disse o tempo todo. Primeiro, nós trabalhamos com o conceito ampliado de cultura. Então, nós temos de fazer um sistema de formação que ele não pode se reduzir à arte e a patrimônio. Da maneira, Gil ampliou o Ministério da Cultura, incluindo artes, que é essencial, que é central, que é fundamental, incluindo o patrimônio, que é extremamente importante, mas indo além disso. A cultura é além disso. E nós temos de fazer, portanto, um sistema de formação que seja além disso. Tem de ser um sistema de formação que diga muito às artes, que diga muito ao pessoal de patrimônio, mas que diga muito ao pessoal das culturas populares, das culturas identitárias, que diga muito a formação de curadores, que é uma coisa fundamental, de técnicos na área de cultura, que é uma coisa fundamental, que nós não temos técnicos na área da cultura, é uma carência imensa da área técnica na área da cultura, e afeta as artes, afeta o patrimônio, afeta várias coisas. Nós temos que ter formação de gestores, nós temos que ter formação de pessoas que lidem com políticas culturais, de produtores, de mediadores, né, e por aí vai, de programadores. Quer dizer, nós temos de ter uma formação no sentido amplo, porque nós temos a obrigação, depois do que Gil disse, que nós trabalhamos com o conceito de cultura amplo, de ser coerente com isso. A gente não pode agora fazer um sistema que não seja coerente com isso, o sistema tem que ser coerente com isso. Então, esse é um primeiro requisito, né? Um requisito que eu acho que é fundamental. Segundo requisito é que esse sistema ele seja capaz de abrigar e acolher desde atividades de formação livres, informais, feitas pela comunidade cultural, pela sociedade civil, com muita experimentação, muita liberdade, até aquilo que é extremamente, está dentro do sistema escolar, que está dentro das escolas, que está dentro das universidades. Quer dizer, tem de ser, na verdade, eles têm de estar em todos os lugares. Ele não pode ser um sistema só que é da sociedade civil e que faz atividade só da sociedade civil. Ele tem que estar nas escolas. Se não estiver nas escolas, nós perdemos muito de potência desse sistema. Por quê? Porque eu adoro a educação? Não, por uma coisa simples. Porque a educação tem muito mais recursos que nós temos. E se nós temos uma área de formação dentro de uma universidade, ou dentro de uma escola, ou dentro do sistema escolar, isso tem uma perenidade, uma permanência que é importantíssimo para a gente. O campo da cultura, às vezes, é um campo frágil, é um campo, às vezes, muito instável, né? Então, nós temos de ter uma política que vá contra essa instabilidade. E se a gente consegue, por exemplo, quando eu estava na Secretaria de Cultura, lá da Bahia, nós incentivamos muito, nós fizemos uma rede com as universidades, com o Sistema S, com ONGs, etc. e tal, e uma das tarefas dessa rede era estimular as universidades a criar cursos novos na área de cultura. Cursos de graduação, cursos de pós-graduação, cursos de extensão, de especialização, de qualquer área, mas cursos em cultura. Porque nós sabíamos que um curso criado era um curso permanente, quer dizer, a gente deixou a secretaria pode mudar, etc. e tal, mas o curso está lá continuando e está, né, formando pessoas, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa possibilidade dessa abrangência. Essa abrangência também significa que nós temos de ter cursos que não se volte só aos criadores culturais. Nós temos uma tendência no Brasil, e as políticas de cultura que nós temos, elas muitas vezes são voltadas aos criadores. Quando nós temos problemas cruciais dentro do campo da cultura e que nós enfrentamos muito pouco, por exemplo, problemas de distribuição e de circulação. Sem dúvida, um dos problemas mais graves da cultura brasileira está na distribuição e na circulação. Porque a circulação e a distribuição, ou ela inexiste,
e nós temos dificuldades imensas para distribuir um livro, distribuir cinema, circular teatro. Nós temos dificuldades imensas para fazer isso, ou quando existe, está na mão, na verdade, de empresas, né? Empresas que não têm interesse em fazer circular, muitas vezes, a diversidade cultural. Elas têm interesse em fazer circular aquilo, ou distribuir aquilo que dá lucro para elas, vamos ser claros, né? Então, há um nó imenso no Brasil na questão da circulação e da distribuição. Então, nós temos que ter uma formação que dê conta de formar pessoas, inclusive, para essas áreas, porque essas áreas são absolutamente deficientes, às vezes, de pessoal qualificado para fazer isso. O cinema brasileiro hoje está produzindo, sei lá, 170 filmes por ano. Desses 170, metade são distribuídos. Os outros não vão para lugar nenhum. E grande parte desses filmes são financiados com dinheiro público, o que é muito grave, né? Quer dizer, dinheiro público e depois os filmes não circulam. O público que pagou, afinal de contas, esses filmes, não tem direito de sequer ver os filmes. Por quê? Porque os diretores não querem mostrar? Não, porque há um problema sério de distribuição. Quer dizer, um filme produzido, depois, ele encontra graves problemas de distribuição. E eu sei porque na Secretaria nós tínhamos de ter políticas em relação a isso. Não só ajudar a financiar os filmes, mas também a distribuição dos filmes, porque senão os filmes não circulavam. Então, nós temos de ter uma política de formação que abarque a área do consumo, que se volte não só aos profissionais da cultura, no sentido estrito, mas também aos públicos. Quer dizer, os públicos têm de ser também, num certo sentido, discutir a cultura com esses públicos, né? Porque muitas vezes esse público não tem acesso a determinados tipos de cultura. Não porque eles não queiram, porque nunca foi oferecido a eles aqueles produtos culturais, obviamente a pessoa que se defronta com produtos culturais totalmente novos tem dificuldade, vamos ser claros, não é automático isso, não é assim, não é por osmose, não é dessa maneira. Então, você tem de ter cursos que sejam de formação de públicos, de plateia, né? Isso é fundamental também. Então, a gente tem que ter um leque abrangente, do criador até o consumo, passando por todas as mediações, passando pela questão da divulgação, passando pela questão da crítica. Nós temos um problema seríssimo no Brasil hoje, de crítica na área da cultura. A crítica se apequenou muito, deixou de existir, os jornais cortaram muitos espaços de crítica, e nós só teremos uma boa cultura no país, uma cultura realmente consistente, se tivermos um bom ambiente de crítica, porque a crítica é fundamental para a cultura. Quer dizer, uma cultura sem crítica, ela fica uma cultura sem debate, sem discussão do que está sendo produzido. E é fundamental que haja um debate sobre o que está sendo produzido, para que a gente tenha uma cultura cada vez mais aprimorada, né? É fundamental o ambiente de debate e de discussão. Então, a gente tem que ter, na verdade, formação que chegue à crítica. A crítica é um ponto fundamental. A curadoria é um ponto fundamental. Nós precisamos ter curadores, né? Bons curadores. Há uma deficiência nessa área também. Nós temos ótimos curadores, mas precisamos de mais. Então, tem que ter essa abertura. Uma outra coisa importante, nós temos de pensar nos conteúdos e, particularmente, nos procedimentos pedagógicos, nas tecnologias utilizadas. Esse sistema de formação em cultura, ele tem que ser um sistema que inove, tem que ser um sistema que tenha novas tecnologias, que trabalhe com novas tecnologias, com toda a potencialidade dessas tecnologias digitais que nós temos hoje, que tenha novos processos pedagógicos, outros procedimentos. Eu sei que existem experiências várias no campo da cultura nesse sentido. Eu sei que existem experiências várias nesse sentido no campo da educação, né? Eu, por exemplo, meu filho, vou dar exemplo, eu não gosto de dar exemplos muito próximos, assim, familiares, mas vou dar esse exemplo. Meu filho, ele dirige na Bahia hoje uns centros juvenis de ciência e cultura, na Secretaria de Educação, que são centros que trabalham com a formação do aluno no contraturno, na área de ciência e na área de cultura. E que são experiências extremamente interessantes desses centros, que tem em Salvador e tem no interior. Então, eu acho que nós temos que juntar, inclusive, uma proposta concreta, Juana, da gente juntar um conjunto de centros de experiências de formação no campo da educação que lidem com cultura e no campo da cultura que lidem com a educação.
e fazer uma discussão de procedimentos, de metodologias, de tecnologias, um seminário muito voltado para isso, para ter uma troca desses, porque existem coisas muito interessantes que são feitas hoje no Brasil, mas que há um desconhecimento enorme de nós próprios sobre essas experiências, a riqueza dessas experiências, a qualidade dessas experiências, e seria muito interessante ver essas experiências sendo trocadas, sendo intercambiadas, e particularmente com o pessoal da educação junto. Não estou propondo um seminário de nós com nós, estou propondo um seminário de nós com o pessoal da educação, vendo o pessoal da educação que está fazendo esse tipo de coisa, que está fazendo essa coisa de experiência inovadora, porque tem, com certeza tem muito, não é pouco, né? Então, eu acho que essa seria uma outra coisa importante. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, nós temos que ter, eu sei que o Brasil hoje é um Brasil que está muito difícil, né? Nós temos uma direita cada vez mais raivosa, cada vez mais atuante, nós temos certas perplexidades, né, por coisas que aconteceram, vamos ser claros também, mas eu acho que, nesse momento, nós temos que não ficar paralisados. Os momentos de crise, eles são momentos que eles podem ser enfrentados de várias maneiras. Uma das maneiras, e a mais perigosa, é a paralisia. Ficarmos paralisados sem saber o que fazer, e aí nós afundamos junto com a crise. As outras maneiras são tentar enfrentar a crise, tentar tirar da crise aquilo que ela pode dar de bom, já que a crise ela coloca em questão uma série de aspectos, como é que nós podemos, analisando cuidadosamente esses e outros aspectos, como é que nós podemos lidar com isso e ir adiante? Eu acredito muito na capacidade das comunidades culturais brasileiras, que tenham essa capacidade de lidar com a crise e ir adiante, e de ser criativos no momento de crise, e não se deixar ser paralisados. Eu acho que, por exemplo, gestar um programa consistente, um sistema consistente na área de formação, nesse momento é um desafio imenso. No momento normal seria um grande desafio, agora é muito maior. Mas esse desafio, eu acho que é um desafio que pode nos ajudar a enfrentar essa crise. Enfrentar essa crise dizendo, não queremos estar parados, não vamos nos dobrar a ela, vamos enfrentá-la, vamos ter ânimo para propor coisas novas, vamos fazer coisas novas nesse momento, vamos para adiante, vamos para adiante como o Brasil merece ir para adiante. O Brasil não merece ser paralisado. Depois desses anos todos, com esses avanços que nós tivemos, tudo bem, avanços às vezes limitados, nós gostaríamos de ter muito mais, e eu certamente gostaria de ter muito mais avanços que nós tivemos, mas nós não podemos deixar de reconhecer que esse país mudou muito nesse período. Pensar que nós incorporamos 40 milhões de pessoas, eu vou dizer uma coisa que os meus colegas que estão aqui da Secretaria já ouviram eu dizer dezenas de vezes. Incorporar 40 milhões de pessoas é incorporar a população da Argentina inteira, é incorporar a população da Colômbia inteira, e isso em 12 anos não é pouca coisa, num país que tem a tradição e a história de exclusão que esse país tem. Isso basta? Óbvio que não. Isso satisfaz? Óbvio que não. Mas nós não podemos negar isso, nós temos que ir adiante e não para trás, nós temos que ir adiante. E eu acredito que nós temos condições, capacidade cultural e política de ir adiante. Então, eu queria dizer isso. É isso, vamos para frente, sem medo de sonhar e construir. Queria agradecer aqui o Albino e já passar a palavra para o Danilo, que a gente vai mesclando a turma da cultura com a turma da educação e a gente vai aqui construindo o nosso debate. Apesar que o Danilo, eu acho assim, que é o cara na educação, mas é infiltrado também. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas. Obrigado ao convite, aos colegas aqui presentes. Para nós é um prazer. Realmente eu venho da área da cultura. Por acaso virei pedagogo, mas a minha militância é toda na cultura.
E acho que é fundamental esse encontro, esse debate. Nós estamos assim muito resistentes uns com os outros, nós da educação e os colegas da cultura, precisamos encontrar mais, para construir uma alternativa para esse país. Aqui na fala do Albino, fala muito inspiradora, e eu vou passar um pouco, ficar aqui sentado mesmo para facilitar. Mas o Albino colocou uma coisa muito importante, eu gostei também muito da fala do ministro, não falar em mercado, que não seria na perspectiva capitalista, mas nós temos na educação, digamos assim, uma oportunidade para aprofundar, digamos assim, a experiência cultural do povo brasileiro. Então, nós podemos dizer que nós temos mais recursos, temos muito mais do que a cultura, nós temos mais plateia. Se a gente quiser encher tudo enquanto é teatro, é só organizar, botar as crianças, os professores, arruma um ônibus, a gente lota qualquer local, e nós temos mais tempo para participar dessa experiência cultural que enriquece, e que é uma experiência de linguagem, que é fundamental na educação, né? Porque o campo da cultura é o campo da linguagem, é o campo da expressão humana a partir das diversas simbologias e simbolizações. Eu trouxe algum material assim, mostrando um pouco o colorido das nossas escolas de Palmas, o desafio das nossas políticas lá não é muito fácil. Em algum momento eu tive a oportunidade de estar à frente da educação e cultura, por 2 vezes, uma vez no governo do estado, outra vez no município, por razões enfim, definição política, fechou-se a Secretaria de Cultura e joga na educação. Aconteceu isso comigo 2 vezes, tive que receber esse abacaxi, mas foi um abacaxi interessante, porque foi possível, por exemplo, perceber que nós tínhamos no estado jovem, como o Tocantins, espaços de cultura que estavam fechados porque também faltava plateia, também faltava um mínimo de estrutura para que nós pudéssemos tornar esses espaços em movimento. Esse trabalho aqui dessas unidades escolares, na verdade a gente chama isso não de escolas, mas na verdade são centros de cultura. Vocês podem observar que tem 5 unidades dessa construídas no município de Palmas, funcionando, uma 6ª agora para inaugurar, 2 delas financiadas pelo Ministério da Educação, o restante com recurso próprio. No estado do Tocantins nós temos 7 unidades em construção, recurso do Ministério da Educação, e elas têm, além da piscina semiolímpica, um teatro, uma biblioteca muito interessante, nós temos sala de dança, de artes, enfim, temos inclusive uma pequena galeria nessa escola. Você entra na escola, uma das primeiras coisas que você pode deparar em termos de espaço, né, para, digamos assim, expressão cultural, é uma pequena galeria em que não só as crianças, né, podem expor seus trabalhos, mas também veiculamos outros materiais locais. Mas queria destacar o que eu acho interessante, que é discutir a educação e cultura na perspectiva do que a gente chama de educação estética. Na verdade, é um pouco da visão dos gregos, uma educação que vê a questão da ética, da estética, do conhecimento, tudo articulado e não separado, e que precisamos promover isso de maneira mais, digamos assim, mais sensível e mais simples nas nossas escolas. Temos que desburocratizar essa relação. Temos que cada vez mais criar os canais e as condições para que os artistas de rua, os artistas populares, aqueles que produzem de maneira muito intensa, os pesquisadores, possam, nas escolas, né, encontrar um espaço de diálogo com as crianças. Porque as crianças, embora elas estão em processo de formação, elas são muito sensíveis, vivem uma experiência criativa fundamental, importante da infância e dialogam com tudo, com um bom cinema, com uma boa música. Vocês viram aqui a apresentação da Orquestra Sanfônica. Essas crianças, uma parte delas vem de um bairro da cidade de Palmas muito pobre, que chamava Sapolândia, depois chamou-se Vila União, mas que até hoje é um bairro que guarda para a gente assim, muitas alegrias e muitas tristezas. É um bairro em que a cada mês nós temos 1, 2 adolescentes que é vítima do processo das drogas, né? Do processo violento. Aqui são submetidos milhares de jovens, principalmente homens negros nesse país, né? Que são as principais vítimas da violência. Nós vimos isso agora há pouco, aí a polícia
dispara 50 rojões assim num carro, né? 10 balas para cada jovem, né? Eles iam para uma festa, iam tomar um lanche, vinham de uma atividade. Enfim, isso é um país muito difícil nesse aspecto. Mas lá essas crianças, que são todas dessa Vila União, uma parte delas com 3 meses já tocavam um repertório significativo. Nunca, e até nós achávamos muito esquisito levar a sanfona até essas comunidades, não tinham essa relação, preferiam essas linguagens mais modernas, o hip hop. É um perigo a gente ficar só nisso, nas culturas das comunidades. Nós temos que incorporar, trazer e, digamos assim, fazer com que essas crianças tenham acesso a uma experiência cultural mais rica. Não é possível só fazer a capoeira. Eu dou um exemplo de um major da PM lá do estado do Tocantins, que ele é capoeirista, é uma figura fantástica, maluca. E ele está agora recuperando uma orquestra de rabecas de Buriti. Buriti, que é uma palmeira típica do norte e nordeste do Brasil. E a tradição dos rabequeiros, que é uma tradição popular que foi... E ele gosta de Bumba Meu Boi, ele gosta de capoeira, etc. e tal. E é um homem que vem lá, né, de um processo militar, enfim, mas que encontra na escola, inclusive, uma razão de ser, de se... digamos assim, de trabalhar a sua subjetividade enquanto pessoa humana. Então, nós precisamos abrir as escolas para essas experiências. As academias de letras, que fazem os chás das 5, de sei que hora que fazem o seu chá, elas têm que ir para as escolas, conversar com as crianças, recitar poesias, promover oficinas, com ou sem o apoio do poder público ou da iniciativa privada, mas nós artistas, temos também que pensar esse nosso compromisso social. Nós temos que ir onde o povo está, já dizíamos isso na década de 70, não é? Nós temos que, o artista tem que ir onde o povo está. E o povo hoje, as crianças, né? Um espaço muito interessante. É um pouco do nosso contexto, a estética que é a estética dos nossos índios carajás, do Tocantins. Nós somos um povo de 7 etnias, que luta para fazer, digamos assim, para resgatar essa tradição. Esses meninos estudam numa escola que tem o nome de Beatriz Rodrigues, uma missionária batista que na década de 40 foi iniciar um processo de recuperação da linguagem, né, dos povos xerentes que estavam se perdendo. Então, assim, tem toda uma simbologia aqui. A partir de 1549, a interdição, que a gente chama de a revelação jesuítica, né? Os jesuítas vêm com a empresa colonial, com a empresa educacional, impondo um currículo interessante, até, que depois foi colocado, digamos assim, retirado, né, por força das ordenações dos decretos do Marquês de Pombal. A emergência das culturas negras, a partir de 1511, onde os primeiros grupos negros aportam no Brasil. A partir de 1820, a contribuição dos europeus, semitas, asiáticos, enfim. Aqui é um pouco das nossas escolas. No contexto da educação, nós vivemos esse debate sobre arte e educação bem antigo, desde que começou -se a discutir o currículo básico no Brasil, o currículo da educação básica, e pensar uma hora educação artística, outra hora arte e educação, outra hora educação estética. Mas o currículo, que aí é uma questão importante, nós estamos discutindo formação. Como é que nós vamos construir uma estratégia para que, não só vivendo da contribuição dos artistas, dos governos, da iniciativa privada, nós possamos formar os nossos professores que estão operando no âmbito da escola e aqueles que precisam chegar até a escola para cumprir a lei, né? Que nós estamos falando aí, na medida em que nós não queremos mais um currículo pobre. Por volta de 1549, os jesuítas já tinham um currículo interessante, em termos de arte e educação. A música, o teatro jesuítico era algo muito importante. Claro, tinha um objetivo claro de interditar o corpo, de promover a fé cristã, católica, mas todo um conjunto de saberes e experiências interessantes. Em 1892, aí já na República, a reforma Benjamin Constant, que inclui o desenho, a música e o canto. Em 1971, Francisco Campos, que é um ministro da educação emblemático, porque ele considerava que as crianças muito pobres não deveriam ter
uma escola de excelência, uma boa escola, porque elas nem teriam condições, digamos assim, de interagir com o mundo sofisticado, né? Uma visão bastante... Mas ele introduz alguma coisa nova. E aí esse país passa pelas LDBs, e eu destaco, a partir de 2003, a Política Nacional do Livro, sancionada pelo presidente Lula, em 2008, a Lei da Música na Escola, que nós, no estado do Tocantins, na experiência de Palmas, já fazemos. Nós, inclusive, fomos uma cidade pioneira a fazer concurso público para professores de música, não só num sentido, digamos assim, generalista, mas nós fizemos concurso para alguns naipes, cordas, enfim, metais, etc. Fizemos e nem sempre encontramos gente, isso foi divulgado nacionalmente, com essas habilitações. A Lei da Cultura Regional, e agora, em 2010, o projeto de lei na PL que está aí discutindo a obrigatoriedade do ensino de artes, música, artes plásticas e artes cênicas nas escolas. Aí é um pouco das nossas crianças. Discutir essa questão, como pensar essa formação na diversidade, contemplar o popular, resgatar o popular e ressignificar e dialogar com as outras dimensões mais eruditas, mais sofisticadas e a tecnologia, que hoje impõe novos ritmos e condições de linguagem, e pensar tudo isso na perspectiva do pensamento criativo. Nós vivemos a emergência de uma economia pós-industrial e criativa. E o pensamento criativo é o pensamento que dialoga fundamentalmente com esse aspecto importante da subjetividade humana, né? que são essas linguagens internas que nós vivenciamos quando observamos, temos a oportunidade de sermos tocados por uma obra de arte, qualquer que seja, em qualquer dimensão, em qualquer linguagem. Um pouco das nossas crianças. E aí, o que eu acho que é central na minha fala, que eu gostaria de colocar aqui, destacar, que eu acho que o ministro foi muito feliz. Nós somos um povo continental, um continente, unificado pela língua portuguesa e atualmente pelo mosquito da dengue também. Isso nos unifica. E nós precisamos pensar que nós somos um país muito desigual, que o Norte e o Nordeste, apesar de o Nordeste muito rico, né, toda a base da literatura popular, né, não se pode falar em literatura sem falar no cordel, por exemplo, mas nós somos um país desigual. Como pensar isso? Pensando currículo, políticas nacionais. Eu destaco no âmbito da educação a problemática do currículo, a problemática da formação e a problemática do financiamento. E aí, rapidamente, para não cansar, dizer o seguinte: nós estamos hoje discutindo uma base curricular nacional comum. E isso já fruto de uma intervenção do ministro da Educação, Janine. Nós estamos discutindo isso nas escolas. Artes faz parte do componente linguagens. E eu acho que esse é o momento oportuno, né, das pessoas que trabalham com a arte e com a cultura, de influenciar a discussão desse currículo. Isso é fundamental. E eu não falo nem que isso seja uma coisa restrita para depois a formação do professor que vai atuar em música, em dança. Eu acho que a normalista superior, o pedagogo, o professor o licenciado de História, de todas as áreas, né, de todas as licenciaturas, vão atuar com crianças, com jovens, com adultos. Eles precisam ter, assim como nós temos a psicologia educacional, assim como nós temos a sociologia, a intervenção da filosofia no âmbito da educação, a estética tem que ser forte, né, na construção das competências e das habilidades desse profissional, desse professor. A organização do trabalho pedagógico, porque não é fácil. Nós temos um currículo que ele é rifado, e todo mundo, muito mais, por uma questão, inclusive, às vezes, de sobrevivência, está preocupado em defender as suas aulas, porque todo mundo na educação é pago por hora aula, né, mais ou menos, pela quantidade de horas aulas. Então, eu tenho que fechar minha carga horária. Então, a minha disciplina é mais importante para mim, porque ela me dá essa condição de sobreviver, e não porque eu utilizo dos meus conhecimentos desse espaço para formar as pessoas. Isso é uma discussão que precisa ser feita. O déficit pedagógico na formação inicial. Eu acho que essa é uma questão fundamental colocada aqui. Nós temos, digamos assim, um currículo de formação de professores que hoje, digamos assim, impede que nós avancemos significativamente, não só
no âmbito da cultura, mas no desenvolvimento de todas as habilidades do conhecimento científico para as nossas crianças e os nossos jovens. A questão dessa formação, ela tem que ser pensada. A universidade, a academia tem que interagir de maneira muito forte. A academia está muito longe, está observando situações pontuais. A academia precisa voltar-se mais, interpretando, interagindo. As intervenções são muito mais para criticar as iniciativas, quer sejam populares, quer sejam governamentais, do que propriamente para ir para o chão da sala de aula. Então, falta a universidade pública nesse país assumir o seu papel de vanguarda, porque é no ambiente da educação básica que nós plantamos as bases de uma sociedade democrática. O Anísio Teixeira disse que se não houver uma educação básica de qualidade, não há democracia. O Paulo Freire também reitera isso nos seus escritos. Se não há educação básica de qualidade, não há democracia no país, porque as pessoas realmente serão facilmente manipuladas, enfim. Os saberes das comunidades de arte, já falei, ampliação da jornada escolar. Acho que nós temos uma oportunidade que está sendo aproveitada em diversos lugares do Brasil. O programa Mais Educação, o programa Mais Cultura, e todas as ações no sentido de ampliar a permanência da criança na escola e do jovem, e oportunizando não só o reforço daquilo que é tradicional, o ensino da linguagem, o ensino da matemática, mas o ensino também da arte, né, como um elemento fundamental do nosso currículo. Isso é uma oportunidade que nós temos. Infraestrutura e equipamentos, mas dizer que nós não podemos ficar refém de uma política de insumos. Olha, eu não vou fazer nada com essa criançada porque não tem uma fanfarra importada, eu não tenho um violino de qualidade, falta... Enfim, eu estou dando o exemplo de um sujeito que está fazendo uma orquestra com cordas, não é? Feita de buriti, que é uma madeira, uma palmeira existente na nossa região. Enfim, é preciso que se use dessa criatividade também, mas não fique só nisso. E precisamos também romper com os entraves burocráticos. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos comprar instrumentos musicais e que fomos discutir a questão do concurso público, alguns burocratas da educação diziam o seguinte, o próprio Conselho Municipal de Educação dizia o seguinte: vocês não podem gastar recursos da educação para comprar violino, nem comprar, digamos assim, um material para o teatro, porque isso é da cultura. Eu digo, mas é exatamente por isso mesmo, porque nós precisamos que a cultura esteja dentro das nossas escolas. E ninguém proibiu isso. E eu dizia, bem, não pode comprar violino, pode comprar tambor para fanfarra? Não é? É uma coisa absurda. Ele não soube responder, não, então pode comprar violino. Não, pode comprar fanfarra, pode comprar violino, por que não? E se as crianças quiserem tocar sanfona? Pode comprar sanfona? Pode, nós compramos. Elas foram adquiridas com recurso da educação, não é? E elas estão a serviço de um processo de educação dessas crianças. Então, assim como a questão do recrutamento também do pessoal, no sentido dos concursos públicos. Será que os nossos concursos públicos também, para profissionais da arte, eles são efetivos? Ou eles têm aquele componente burocrático, que faz aquela prova de títulos, exames, etc. E nós temos pessoas que simplesmente fizeram licenciatura em teatro, em dança, em música, mas não têm qualquer vocação, o mínimo interesse em trabalhar com crianças, em extrair dessas crianças, não é, o melhor do seu potencial, do seu talento, como diz o ministro. Não é? Nós temos talento, é preciso implementar uma intervenção técnica no âmbito da nossa escola, para que as crianças, elas aqui, se tivéssemos oportunidade, mas já conversei inúmeras vezes com essas crianças que estavam aqui, muitas delas não serão músicos, dizem, não vou ser músico, minha profissão já está definida, eu quero ser isso, quero ser aquilo. E diz, por que você faz música? Diz, porque isso me complementa, isso para mim é importante, isso para mim é algo que eu não sei explicar, né? E que é fundamental, e eu não sei mais viver sem isso. Tem uma menininha aqui que estava aqui sentada, uma baixinha chamada Hilda, tem 14 anos, e agora 15, agora vai ser monitora, ensinar os menores, né? E ela diz muito claramente, para mim a música é algo que é como o ar que eu respiro, a comida, que eu não vou viver disso, eu quero ser outra coisa na vida, mas a música para mim é algo fundamental, não posso viver sem isso mais.
Então, assim, você ouve isso das crianças, né? E isso é que é fundamental, porque é essa a possibilidade que a arte e que a cultura, na escola, pode traduzir para a nossa comunidade. Enfim, o aperfeiçoamento e a universalização das políticas públicas, mais educação falei, mais cultura. Eu acho que é isso, falei um tanto mais do que o que estava permitido. Muito obrigado pela oportunidade.